Oi, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está me assistindo aí. Mais uma aula de Direito e Legislação Aplicada e hoje nós vamos falar sobre relação de emprego, relação de trabalho, diferença entre empregado e empregador. Relembrando que os slides passam aqui, eu não estou vendo, por isso às vezes eu olho para baixo para me nortear, ok? A aula de hoje vai ser um pouco mais curtinha, porque são muitos conceitos que eu acho melhor inserir lá na apostila para vocês lerem com calma. Até porque se eu for cobrar na prova, eu não vou cobrar exceções, não vou cobrar requisitos, eu vou cobrar isso aqui que eu tô dando no vídeo, tá? Mas é importante vocês lerem a apostila para vocês aumentarem o conhecimento a respeito da matéria. Então vamos lá. Quando a gente pensa em trabalho, automaticamente a gente associa com emprego. A gente acha que são termos similares. E realmente, no dia a dia, numa conversa informal, são termos adjacentes. Porém, no direito, quando a gente pensa em relação de emprego e relação de trabalho, são duas coisas completamente diferentes. E eu vou explicar aqui para vocês como que a gente diferencia um do outro. A relação de trabalho, ela vai além do que a gente conhece como vínculo de emprego. Ela é um pouco mais ampla, um pouco mais complexa. Enquanto a relação de emprego, ela vai se submeter somente àquilo mais simples, a relação entre empregado e empregador, que já já eu explico para vocês. A relação de trabalho inclui tudo aquilo que seja troca de habilidade, que seja forma de colaboração, inclusive as formas que não são tão tradicionais. Ela compreende qualquer relação de serviço prestado entre uma pessoa física para um fim com remuneração. A única exceção aqui, quanto à questão de remuneração, seria a do trabalho voluntário. Então vamos de exemplo, né? Quais seriam as relações de trabalho na prática? São várias, tá, gente? Hoje eu vou trazer para vocês as principais. Vou enumerar somente duas aqui, mostrando um pouquinho mais como é que funciona, mas o resto vai estar tudo lá na apostila. O primeiro caso que a gente vai falar é de estágio profissional. O que seria isso? É aquele caso em que estudantes são contratados para exercer um trabalho remunerado, desde que ele seja relacionado com a sua área de formação. Existem alguns requisitos, tá? Inclusive, o fato da jornada máxima ser de 6 horas diárias, sem a possibilidade de horas extras. Precisa da intermediação da instituição de ensino e tem um prazo máximo de 2 anos. Caso esses requisitos não sejam cumpridos, vai ser estabelecida uma relação de emprego e não de trabalho. Também temos o trabalho autônomo, que o que seria? É um trabalho prestado de forma eventual e não habitual. Ou seja, é um trabalhador que presta serviços por conta própria. Além desses, nós também temos o trabalho eventual, o trabalho temporário, a diarista, o trabalho avulso e o trabalho voluntário. Esses que estão elencados lá na apostila, tá, gente? São vários, não tem como falar de todos, porque eles são a exceção à regra. E sempre vão ter mais exceções do que aqueles que se enquadram nas regras. Então, se vocês querem saber um pouco mais sobre a relação de trabalho desses outros aqui, é só ir lá na apostila que vai estar tudo explicadinho. Já a relação de emprego, ela tá conforme o artigo 3º da CLT. E o que está falando esse artigo? Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob dependência deste e mediante salário. Ou seja, para a gente constituir uma relação de emprego, a gente tem alguns requisitos para cumprir. Vamos lá. O primeiro requisito é a pessoalidade. O que seria isso? O empregado que for contratado deve ele mesmo fazer o trabalho. Ele não pode colocar uma pessoa para substituir ele, já que foi firmado um contrato confirmando que essa pessoa está sendo contratada para exercer esse serviço. Temos também a subordinação. O que é isso? Existe uma hierarquia a ser respeitada. O contratante deve dar ordens ao contratado, que deve respeitá-las. A não eventualidade. O nome já diz, aquele serviço prestado, ele não é eventual, ele é prestado de forma periódica. Está sempre ali, presente no dia a dia. Vai estar sempre na rotina do empregado. Encerrando com o salário. Algumas pessoas também vão chamar de onerosidade.
é a palavra bonita para receber dinheiro, tá, gente? Mesmo que o empregador não pague a quantia determinada, eles ainda têm uma relação de emprego. E o salário, a remuneração, é um dos pré-requisitos para definir uma relação de emprego. E agora a gente vai falar da diferença entre empregado e empregador. O empregado é aquela pessoa física que cumpre todos esses requisitos que eu acabei de falar. Ele presta serviço para as empresas, recebendo salário, estando lá todos os dias ou conforme foi combinado e respeitando as regras impostas por aquele que o contratou, o empregador. Já o empregador não precisa ser uma pessoa física. Ele pode ser uma pessoa jurídica, uma empresa. Ele quem admite, assalaria e dirige aquele empregado. E o que seria isso? Admitir é contratar. Assalariar é pagar, remunerar o serviço daquela pessoa. E dirigir seria controlar a prestação de serviços daqueles empregados contratados pela empresa. Então, gente, como eu falei, a aula de hoje foi mais curtinha mesmo, para ser mais simples, mas é importante que vocês deem uma olhada na apostila para complementar principalmente aqueles exemplos das relações de trabalho, tá? Então é isso. Qualquer coisa pode entrar em contato comigo pelo e-mail, que vocês já estão acostumados. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida, para qualquer complementação de conhecimento, de matéria. E é isso, gente. Até mais. Até a próxima aula.